Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, professor Leonardo Saraiva falando sobre a Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Estamos no artigo 102 e vamos falar sobre o inciso 1º, que trata da competência originária do STF, alíneas M, N e O. Pois bem, na leitura nós temos o seguinte, artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, a linha M, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Na linha N, a ação em que todos os membros da magistratura sejam, direta ou indiretamente, interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. A linha O, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Pois bem, estamos diante de alíneas de fácil entendimento e que, quando cobradas em prova, muitas vezes elas vêm apenas para completar uma questão. Por exemplo, quando se fala em competência do STF, pode ter às vezes o texto de uma dessas alíneas e a questão está perguntando para você, dentre as opções, qual é a resposta incorreta, ou dentre as incorretas, qual é a correta, e por aí vai. Entendê-las vai resolver muita questão de prova para você, muito mais até que a literalidade do texto. Entender essas alíneas vai ser suficiente para resolver a sua questão de prova, se por acaso for cobrada, porque a incidência também não é tão grande. Pois bem, na linha M nós temos: compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a execução de sentença nas causas de sua competência originária. Isso aqui é óbvio. Os tribunais têm a competência para processar e julgar a execução de sentença. Isso é regra geral. Tem uma exceção, nós vamos estudá-la, referente ao STJ, nós vamos ver mais à frente, que é a combinação do artigo 105 com o artigo 109, salvo engano, inciso 10, tá? Mas essa exceção a gente trata na aula sobre o STJ. O importante no momento é você saber a regra geral. A regra geral é que o tribunal que é competente para dar a sentença, para conhecer da causa, ele também é competente para a execução. Assim também o STF. E é facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Obviamente, um tribunal que está alocado em Brasília e precisa cumprir as suas decisões, vai precisar, obviamente, delegar as atribuições e práticas de atos processuais. Importante também você saber que quando nós estudarmos a competência originária do STJ, o STJ também tem a sua competência originária. Nós vamos aprender que vai ser totalmente aplicável, pelo princípio da simetria, o artigo 102, inciso 1º, a linha M. Vai ser totalmente aplicável o que nós estamos estudando aqui para o STJ. Então, vamos sintetizar o que aprendemos. Preste atenção. Segundo previsto no artigo 102, inciso 1º, a linha M da Constituição de 88, o STF pode delegar atribuições para a prática de atos processuais. Qualquer ato, professor? Claro que não. A delegação de atos processuais não vai abranger os atos decisórios. Desta forma, as questões de mérito terão que ser tratadas pelo próprio STF. Uma questão lógica, mas sempre bom lembrar, tá? E embora esta possibilidade de atribuição seja prevista nitidamente para o STF, pelo princípio da simetria, o STJ também poderá realizar a delegação de atos processuais. Foi o que mencionamos, embora o artigo 105 não traga uma linha semelhante a essa, pelo princípio da simetria, o STJ também pode delegar atos processuais. Continuando então, na linha M nós temos o seguinte: a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. Vai ser competência originária de quem? Do STF. No caso da linha N, você divide em duas partes. A primeira parte vai falar o seguinte:
quando todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, de quem é a competência? Obviamente, nós temos o STF no topo, não é isso? Como órgão máximo da jurisdição, onde realmente uma decisão vai afetar os membros da magistratura, obviamente, a questão deve ser decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Muito fácil isso aqui. A segunda parte vai dizer: e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Então, nas causas em que mais da metade, mais que a metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam diretamente interessados, também será competência originária do STF. E nós temos um exemplo prático. Veja o seguinte: denúncia de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em face de deputado estadual. Mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte impedidos. Está aqui, uma jurisprudência. Competência do STF, por força do artigo 102, inciso 1º, a linha N, que traz uma competência originária expressa do STF para julgar a ação. O relator foi o ministro Luiz Fux, uma decisão publicada no DJE em 28 de fevereiro de 2019. Então, tendo um tribunal de origem, mais da metade dos seus membros, quer suspeitos, quer impedidos, quer sejam direto ou indiretamente interessados, a causa ali não poderá ser julgada. Será de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Muito fácil também, não é verdade? E na linha O, nós temos o seguinte: os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Aqui tem um segredo para gravar muito mais fácil. Primeiro, você entenda que os conflitos de competência que envolvam o STJ e quaisquer tribunais, ou também entre tribunais superiores, ou entre os tribunais superiores e qualquer outro tribunal, é de competência originária do STF. Perfeito. Como é que você vai gravar? Tem tribunal superior, competência originária do STF. Se o conflito de competência tem um tribunal superior envolvido, a competência é originária do STF. Fica muito mais fácil de gravar assim. Professor, eu não sei o que é conflito de competência. Nós chegamos a falar um pouco sobre isso lá na aula do artigo 92, disponível para você, mas quem vai trazer a melhor definição sobre conflito de competência é o CPC. Veja o seguinte, lá no artigo 66, diz: há conflito de competência quando 2 ou mais juízes se declaram competentes. Aqui há o conflito positivo. No inciso 2º, 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Aqui é o conflito negativo. 3. Entre 2 ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. É a definição que o CPC traz para conflito de competência. Então, havendo um conflito de competência com algum tribunal superior, competência originária do STF. Ficou fácil agora, não ficou? Então, entendendo isso, você resolve suas questões de prova, tá? Na próxima aula vamos continuar, vamos falar a partir da linha P. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.